A palavra, só a palavra sem ação não resolve. Eu vou estar explicando aqui um pouco disso para os irmãos que veio. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, sempre foi assim. E a gente vê que nós estamos com a Bíblia na mão, lendo a palavra de Deus, mas mesmo assim falta interação da palavra. O que significa? Vamos supor, vou dar um exemplo do louvor. Você está cheio de ver louvor falando de santidade, não tem? Muito louvor que fala de santidade. Tem muito cantor aí cantando na internet que fala de santidade. Aí quando é que você sabe que a louvor não é verdadeiro? Quando você sabe que é mentira o que está sendo louvado naquela hora? Tem louvor na alma também que é a mesma coisa. Tem louvor que você não pode nem louvar ele, porque você não está com condições de louvar. Então, dá um exemplo do irmão. Tem louvor que a pessoa louva falando de santidade. Santidade é a palavra mais forte que tem na palavra de Deus, separado e consagrado para Deus. Então, quando a pessoa está louvando um louvor, seja santo, louvor fala de santidade. Só que o próprio que está cantando não tem essa santidade nele. Você olha para ele, as vestes dele, não condiz com a santidade, a cara dele, o testemunho dele, o que ele fala. Não, é a mesma coisa. Nessa igreja nós pegamos a verdadeira palavra de Deus. Nós pegamos aqui, nós não aceitamos mulher de calça, não aceitamos mulher mal vestida, mulher com veste de pudor, nem com mulher com suas vestes nudez, mostrando nudez. Então, se nós não tiver isso aqui, essas mulheres apresentando aqui, nós estamos mentirosos. Então, nós temos a irmã Jamila para pregar na igreja lá do Pão da Vida. O pessoal ficaram impressionados, porque ela deu testemunho, pregou a palavra de Deus, dentro da palavra, explicou tudo direitinho. Os pastores, as irmãs, ficaram emocionadas de ver a conduta, porque estava sendo pregado e estava apresentando a pessoa que pregando dentro da palavra. Não adianta eu pregar a palavra aqui de santidade e eu não ser essa pessoa que representa a santidade de Deus. Que é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Pregar é fácil. Dura é você representar o santo homem de Deus, a santa mulher de Deus. Dura é o cara cantar um louvor que fala de santidade e ele viver a santidade para poder a pessoa acreditar nele. Mas por que eu tenho citado na mesma tecla, irmão, que tem falso crente? Por isso. Porque o falso crente não olha para essas coisas. O falso crente vai lá com o CD dele. Vai lá com o CD dele para tocar, põe a música dele para tocar. Então, por que tem muitos falsos profetas no mundo? Porque o próprio que diz que é de Deus faz a pessoa subir. E a pessoa, às vezes, a pessoa está de salvação, mas a pessoa não vai se salvar porque tem alguém que não está ajudando ele a se salvar. Tem alguém que está exaltando ele sem que ele seja merecedor de ser exaltado. Porque está comprando o CD do cara, ele está falando de santidade, mas ele não é um santo homem de Deus, é um profano. Então, mesmo jeito é pregador, mesmo jeito é igreja no mundo inteiro que está dessa forma. Então não adianta, nós estamos aqui para desmascarar o erro e a mostrar a verdadeira palavra de Deus, e a mostrar como que ela é. É para isso que nós estamos aqui, para mostrar. Jesus deu um testemunho. Jesus, um homem santo, e viveu essa santidade, porque no dia que ele foi ser entregue para os homens para ser crucificado na cruz, ele estava junto com seus discípulos, mas ele estava cumprindo com essa santidade, porque Judas teve que beijar Jesus para mostrar que Jesus era aquele, porque ele estava no meio de todos, ninguém sabia que era Jesus se não fosse através de Judas dizer: aquele que eu beijar, esse é Jesus, pega ele. Então foi isso que aconteceu, porque eles eram tudo parecidos, porque estavam vivendo uma doutrina de Deus. Hoje era para ser a mesma coisa. Hoje a gente vê milhares e milhares de igrejas no mundo que não tem a aparência das coisas, fala de santidade, mas não mostra outra coisa. Ou seja, prega uma coisa e vive outra completamente diferente. Fala de uma coisa e faz outra completamente diferente. É o que está acontecendo no mundo espiritual nos dias de hoje. Aí Deus não opera. Aí diz: não, Deus não mudou? Não, claro que Deus não mudou, mas o homem mudou, as pessoas mudou. As pessoas mudam a respeito da palavra de Deus. Então, é isso que ocorre nos dias de hoje. Então, é isso aí que nós temos que ter inteligência. Isso que o povo de Deus tem que ter inteligência. Saber o que você está se envolvendo, saber onde você está indo, saber o que você está fazendo. Porque senão, você diz que está com a sabedoria de Deus, mas ao mesmo tempo não está, né? Então,
nós vemos aqui uma palavra que fala mais ou menos do que eu estou falando. Eu vou ler duas palavras aqui no livro de Ezequiel e outra no livro de Isaías, que fala justamente a respeito do que significa uma pessoa que realmente mostra a palavra de Deus. Está aqui. E veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 33 e o primeiro, que fala o ofício do verdadeiro profeta. Primeiro está falando de atalaia, né? O ofício do verdadeiro profeta. Vamos ver o que é que o verdadeiro profeta tem que fazer. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e toca a buzina e avisa o povo. Está vendo? O que é que ele quer dizer com essa palavra? Tão simples, tão fácil. Que buzina é essa que ele está falando? É a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Isso é a buzina para tocar o povo que está no pecado, avisar para o povo que está no pecado que eles correm grande perigo se não se converter ao Senhor, se não mudar as suas atitudes, se não mudar a sua vida, se não procurar viver a santidade de Deus. Não adianta só ouvir a palavra de Deus, tem que se esforçar para que ocorra uma mudança de caráter em cada pessoa que aceitou Jesus, em cada pessoa que viu o Senhor. Não é porque a pessoa diz que é cheio de igreja, que diz que Deus quer só o coração, e nós não podemos afirmar isso. Nós que somos leitor da palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, não, porque o Senhor fala das palavras que Ele quer nós santos da ponta do dedo até o fio do cabelo. Então não é o coração, mas sim é todo o nosso corpo que tem que estar em santidade na presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Isso tem que ser avisado, e o atalaia tem que avisar. Aí no quadro: se aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue, será cobra sobre a sua cabeça. Ou seja, quando nós anunciamos a verdadeira palavra de Deus e dizemos que a pessoa tem que se converter e se santificar no caminho de Deus e mudar, essa conta vai ficar sobre aquele que ouviu, sobre ele que ouviu, porque agora está sobre ele essa responsabilidade, porque foi anunciado a ele, ensinado a ele, que para ele se salvar ele tem que se converter e aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? Tem pessoa que está vivendo dias difíceis, porque tem pessoas que estão precisando de algo de Deus, mas nem comunhão com Deus quer. Tem pessoa que está precisando de um emprego, vou dar um exemplo do emprego, está precisando de um emprego, mas ele não está desviado do caminho de Deus. Como é que Deus vai dar um emprego a uma pessoa que está desviada do caminho de Deus? Deus já sabe que essa pessoa já não tomou uma posição de se converter e aceitar o Senhor, porque a intenção dele não é boa. A intenção dele é quando arrumar um emprego, não vir mais na igreja, que é o que acontece com muitos. Estão desempregados, arrumam um emprego, não pisa mais na igreja, vai comer o dinheiro e achar que tudo está resolvido, que tudo está arrumado na vida dele, né? Mas nós estamos avisando aqui nessa noite: você que foi na igreja, fez campanha, recebeu seu emprego e não voltou mais para agradecer a Deus, você que está nos escutando, volte e se entregue ao Senhor, porque não adianta você querer a bênção do abençoador e não querer o abençoador fazer parte da sua vida. Ou seja, não adianta eu querer morar no céu e eu não querer aceitar o dono do céu, que é Deus. Ele é o dono do céu. Então, se você quer morar no céu, como é que você vai morar no céu se você vive em rebelião com Deus? Porque todo homem, todas as pessoas que não têm uma comunhão com Deus, que não aceitou o Senhor, que está afastado do caminho de Deus, desviado, a mesma coisa, ele está sem comunhão com Deus. Ele está rebelde, porque ele sabe que só o Pai pode dar a vitória para ele, só o Pai pode saciar ele, só o Pai pode abençoar ele. E por que ele não aceita o Pai? Então, se o Pai tem o poder de mudar a história do filho, se o Pai tem o poder de abençoar o filho, se o Pai tem o poder de dar o melhor para o filho, se o Pai tem o poder de dar uma mansão para o filho, por que o filho não procura realmente um reconciliamento com aquele que pode? Não.
Aí vai reconciliar com o mundo, com as bebidas, com a prostituição, com tudo que não presta, eles procuram. Então, e muitas das vezes, o que acontece, a maioria das pessoas de Deus fica preocupado com isso. Fica querendo resolver o problema desse irmão e dessa irmã, se ele mesmo não quer resolver o seu problema, se ele mesmo não quer tomar uma posição. Aí você fica brigando, ou até mesmo saindo fora da palavra para agradar esse tipo de gente, e no fim você fica perdendo sua salvação por causa dos outros. Porque você faz relaxadamente uma vez para agradar fulano, agradar o ciclano, e você sai do caminho de Deus, você perde sua salvação, o ciclano vai perder também, e você vai perecer, porque você acompanhou. Maria vai com as outras, mas está aqui dizendo, o atalé não é diferente, o atalé fala a verdade para esse povo, fala para esse povo o perigo que ele corre, fala para esse povo que eles estão correndo perigo, se não me aceitar, já sabe que a espada vem, e a espada vem para devorar, a espada vem para devorar. Aí está dizendo assim, aí ele continua, e ele ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, o seu sangue será cobrado da sua própria cabeça. Mas se quando o atalaia vê que vier a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida de entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandará da mão do atalaia. Está vendo? Então aqui é um perigo muito grande que corre o pastor, que corre as pessoas que receberam a palavra, que estudaram a palavra, que aceitou Jesus, que agora está na frente da igreja, está na frente do trabalho e faz errado. Está falando aqui que muitas das vezes a pessoa não se converte porque não ouviu a palavra verdadeira. Ouviu baboseira que você quis falar, porque não tem medo de falar, porque está se acovardando. E se você não falar a verdade e não avisar que a pessoa corre o perigo, que a espada vem, que o perigo vem, a pessoa não se converter porque não ouviu essa verdade, e vai cobrar do sangue do pastor, do sangue da missionária, do sangue do obreiro, do sangue daquele, porque não falou a verdadeira palavra de Deus. Porque falar é fácil, falar para agradar as pessoas, todo mundo fica, esse pastor é uma benção, essa missionária é uma benção. Não adianta você querer que a Deus te chame de benção, se você não é essa benção. Porque se você não pegar a verdade, você não é benção, você é um falso, nós somos falsos, nós somos enganador, e o primeiro enganador somos nós, porque estamos se acovardando de falar a verdade para as pessoas. E tem muitas pessoas que vão perder a salvação, porque não está recebendo a palavra de Deus verdadeira, está recebendo bajulações e enganando para a pessoa continuar no erro dele, continuar. Então a pessoa vai querer se converter, se alguém está dizendo que para ele está tudo bem? A pessoa vai querer aceitar Jesus, se alguém está dizendo para ele que está tudo bem? Não está nada bem. Se ninguém tem Jesus, está condenado. Porque o mundo já é no maligno. Se você está sem Jesus, é muita preocupação. Nós temos que se preocupar mesmo com aquele que não aceitou Jesus. Porque quem não está sem Jesus não tem salvação. Então nós estamos preocupados. Eu estou preocupado com as pessoas que não aceitou Jesus. Estou preocupado com que estão desviados da palavra de Deus. Estou preocupado com eles. Estou orando por eles e anunciando essa palavra. Agora, eu não posso fazer eles se converter se eles não quiserem. Eles deveriam estar mais preocupados do que eu ainda. Se eu estou preocupado, a pessoa que está dentro deveria estar muito mais ainda. Porque sabe o fim de quem está desviado do caminho de Deus e quem não quer nada com Deus. É difícil, é luto, é problema. Então vamos ser uma palavra verdadeira. Vamos ser vamos anunciar a palavra de Deus. Dor que doer. Porque Jesus não negou a palavra. Jesus não teve medo do saduceu, não teve medo dos governadores, não teve medo de Pilatos, não teve medo de ninguém. Ele falou a verdade, morreu porque falou a verdade, mas foi fiel até o fim. Então nós estamos aprendendo essa noite. Não vamos se acomodar não, porque grandes bênçãos tem Deus a fazer na minha e na sua vida. E às vezes, porque nós queremos salvar alguém que não é de salvação, alguém que não quer nada, nós ficamos distorcendo a palavra de Deus. E o que acontece? Tem multidão esperando uma palavra verdadeira para sair da sua boca. Tem multidão que está esperando uma ação sua por aí para pregar a palavra e ganhar milhões de pessoas através da palavra de Deus. É isso que o Senhor quer, né? Agora nós encontramos essa palavra que fala no livro de Ezequiel 33. Aí nós chegamos agora no livro de Isaías 56 e 8, vamos ler aqui também, que fala quase no mesmo aspecto. Você vê que vem de longe a covardia do povo que estava na frente do trabalho. Vem de longe a covardia dos pastores, a covardia das pessoas que receberam a palavra. Vem de longe isso, porque eles se preocuparam com eles mesmos, com a sua própria suas próprias condições financeiras, suas condições, seu povo está preocupado com a barriga deles.
com o seu bom-estar, e não com a vida das ovelhas de Cristo, do povo de Deus, né? Isaías 56:8 fala assim: assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os poderosos de Israel, ainda ajuntarei outros, e os que já ajuntaram. Aí no 9, vós todos animais do campo e das feras dos boques, vinde e comede. Aí no 10, todos os seus atalaias são cegos, nada sabe, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecido, estão deitados e ama toqueziar, ama dormir, ama cochilar. Estes cães são golosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornaram para si o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, diz eles, tomamos vinho, bebida forte, e o dia da manhã será como este, ou ainda mais famoso. Então, aqui o que acontece no dia de hoje. Então, um anúncio do que ocorria no passado com aqueles homens que estavam na frente do trabalho, fazendo a obra de Deus. E a tristeza maior do mundo que dá no dia de hoje é que a gente vê automaticamente: será que só eu tenho medo para pensar? Será que sou eu que consigo pensar isso? Será que mais ninguém consegue pensar isso, o que acontece? Será que ninguém tem discernimento para entender o que essa palavra está dizendo? Será que ninguém tem entendimento para dizer, ou achar que o que o Senhor está falando aqui, do sofrimento que Israel passou, da distorção, da derrota que sofreram, da perda que, justamente porque as pessoas que estavam na frente do trabalho emitiram de falar a verdadeira palavra de Deus, enganaram o povo. Está falando bem claro, era atalaia, cego, mudo, que não sabia e não tem entendimento de nada. Era pessoa cega guiando outros cegos. Então, o que significa isso? Significa que Israel, no passado, pagou um alto preço, porque as pessoas que estavam na frente do trabalho não deram ouvido à palavra de Deus, desviaram a palavra do povo, e o povo pereceu. Porque a intuição desses pastores, desses atalaiados do trabalho, era se enriquecer, viver a palavra, comer os bens das ovelhas, comer a riqueza que era chegar até as mãos dele, viver a sua vida de luxo, viver as suas melhores vidas, tomando bebida forte, comendo vinho, comendo dinheiro, e dizendo que um dia de outro dia ele ia ser mais famoso do que o dia que ele estava vivendo. E hoje nós encontramos o mundo dessa forma. Nós encontramos o mundo dessa situação. Agora, por que as pessoas não conseguem ver isso? Porque não tem profundidade espiritual. Ou acham que isso é normal. Não tem nada normal. Jesus vai buscar uma igreja e vai levar poucas pessoas para o céu, porque as pessoas não estão prontas para você subir para o céu. A maioria estão desviados dos caminhos de Deus dentro da igreja. A maioria das pessoas estão na igreja, mas estão desviados do caminho de Deus dentro da igreja. A maioria. Poucos são os que estão vivendo a palavra de Deus. Poucos são os que estão adorando o Senhor em verdade e espírito. É poucos. Mas tem os que estão, porque o Senhor diz que em todos os lugares tem gente que tem os remanescentes que não abandonam a palavra de Deus. É poucos, mas tem. Então, agora nós temos que ver que a palavra, por isso que fala lá em Apocalipse, que fala daquela grande multidão de vestes com palma na mão e com as vestes chapiscadas de sangue. Uma multidão incontável. E diz: de onde é essa grande multidão? Essa grande multidão vem da grande tribulação. Por que essa grande, está falando da grande tribulação? Porque a igreja vai ser arrebatada e não vai subir quase ninguém para o céu. Então quem quiser ser salvo vai enfrentar a tribulação que vai ser nesse mundo. Vai enfrentar o anticristo. Se quiser salvar, vai ter que perder a cabeça. Se quiser salvar, vai arrancar medo do seu corpo, vai sofrer o dano por causa de covardia de muitos pastores e de muitas pessoas na frente do trabalho que não falaram a verdadeira palavra de Deus, e o povo não se prepararam. O povo preferiu
a dar ouvido à carnalidade e ouvido às coisas do mundo, do que se preparar para morar no céu. É dias, tempos trabalhosos, é dia de você se converter, é dia de nós se converter, porque se o Senhor vem buscar a igreja, nós temos que fazer parte dos que vai subir em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos buscar esse conhecimento, vamos ser uma pessoa sem entendimento, como uma mula. Ele disse, não seja como uma mula, procure entender as minhas palavras. Jesus falou com o próprio discípulo, vocês não entendem a minha linguagem? Não entendem a minha linguagem? Então nós temos que entender a linguagem de Cristo. Não adianta você entender a linguagem do mundo. Não adianta alguma coisa você entender a linguagem do mundo. O mundo não vai salvar ninguém. O mundo já é do maligno. Você tem que entender a linguagem de Cristo. É a linguagem de Cristo. Nós se convertemos, que somos da igreja, nós temos que implantar essa palavra aos corações dos ouvintes da palavra de Deus, para eles se converter. Nós temos o poder de fazer isso, porque a palavra está comigo e está com você. Você recebeu a palavra de Deus, nós é a palavra de Deus. Essa palavra não pode ser jogada ao vento, nós temos que pregar, mas quando for pregar a verdadeira palavra de Deus. Vamos distorcer essa palavra, ensinar o que é para ensinar e dizer a eles o que tem que ensinar. Então, nos dias atuais, nós encontramos esses falsos profetas. No mundo está cheio desse tipo de falso profeta. Uma das coisas que não prega sobre uso e costume. Ele não prega, porque diz que o Senhor quer só o coração. Então, não prega e não tem quem pregue. É poucas pessoas que pregam sobre isso. Nós pregamos porque está escrito lá em Timóteo. Está escrito não falar, está escrito na memória. Que a mulher tem que se vestir com pudor, tem que se vestir bem, não é para mostrar sua nudez. A mulher não pode estar, nem o homem nem a mulher pode estar mostrando sua nudez, ele nem pode estar com vaidade, ele nem usando um monte de coisa em cima do seu corpo, porque não foi assim, não é assim. Você nasce com brinco, a mulher nasce com, ninguém nasce com brinco. A mãe que não tem sabedoria, já uma criança lá já pega um brinco e fura a orelha da criança para colocar na orelha dela. Mas a criança não nasceu com isso. Quem contamina, na verdade, os filhos é o próprio pai e mãe que faz isso. Eles que contaminam os seus filhos, que nascem puros, já é contaminado pela mãe e pelo pai, porque não tem entendimento de entender a palavra de Deus e coloca lá, fura a orelha da criança. A criança nem quer, muitas vezes ela, não, vai ficar bonitinha, minha filha, vai ficar bonitinha. Então, sem entendimento, faz essas coisas. Então, como é que a pessoa dessa diz que entende a palavra de Deus, diz que quer morar no Senhor, diz que quer morar no céu sem entendimento? Irmão, o céu é para quem tem entendimento da sua palavra de Deus, da palavra de Deus. Não é para qualquer pessoa. Se eu dizer que o céu é para qualquer pessoa, eu estou mentindo. Se eu dizer que vai salvar todo mundo, eu estou mentindo também. Só vai salvar quem guardar a palavra de Deus, seus mandamentos. Está lá o livro de João inteiro, Jesus fala isso. Se vocês me amar como eu amei meu pai, se você guardar como eu guardei a palavra do meu pai, se você viver como eu vivi a palavra do meu pai, vocês vão ser salvos. Se você não fizer nada disso, não adianta, que não vai ser salvo. O próprio Jesus falou e fala. Por que foi que ele foi morto? Uma das coisas para se cumprir a palavra, e outra porque ele veio falando a verdadeira palavra. Se ele tivesse pregado o mesmo evangelho que estava sendo pregado, ele estava aí até hoje. Jesus não tinha, estava aí, com todo mundo aí. Mas Jesus veio para mudar e a mostrar a verdadeira palavra de Deus, porque todos que vieram falharam. Falharam. Então, irmão, se todos falharam, nós temos que fazer tudo para não falhar. Não vamos botar, que nem um monte de idiota fala que você vai ser salvo, é pela graça, não precisa fazer mais nada. Não vai nessa não. Jesus fala para você ser imitador. Como é que você vai ser imitador de Deus, cheio de problema, enganando todo mundo? E como é que você é imitador de Jesus? Não enganou ninguém não. Jesus foi um homem puro e santo. Então não adianta você querer, Jesus manda, Paulo manda. Então já é um aviso que não tem salvação se não fizer as coisas certas. Não tem salvação se não fizer corretamente. Não está escrito a palavra de Deus. É um aviso. É um aviso. Não adianta você querer dar o céu que não é seu para ninguém. Está cheio de pastor, cheio de pessoas querendo dar o céu que não é seu, que você nem conquistou ainda, você está longe dele, você não vai nem entrar nele porque você está desviado do caminho dele e fica aparecendo no céu com toda facilidade. Não, irmão, é fácil, você vai conseguir. Se você nem conseguiu ainda, se a maioria das pessoas nem conseguiu ainda, como é que oferece uma coisa que você não conseguiu ainda, você nem conquistou ainda? Porque está cheio de pessoas querendo libertar pessoas e ele mesmo não liberta. Tem pessoas oferecendo libertação, mas ele está cheio de pecado e cheio de problema ainda, cheio de erro, cheio de coisa errada. Como é que você vai libertar alguém se nem você a liberta? É Jesus que liberta.
Tem que obedecer a palavra de Jesus. Tem que obedecer Ele. Não adianta. É só Ele que faz isso. Então estamos diante de uma palavra maravilhosa. Então, está vendo, por dias atuais, podemos listrar o nome de muitas igrejas aqui que vivem isso. Só de engano, só de manipulação, só de mentira, só de falsidade, só de dinheiro e mais dinheiro. Eu só dar um exemplo. Não posso nem falar o nome da igreja, não vou falar o nome da igreja, mas vou falar a riqueza que eles têm. Os pastores andando de avião, dono de fazenda, tudo. Você acha que Deus está contente com isso? Você acha que Jesus quer? Agora pense você. Você aceita isso? Você acha que isso é correto? Não é correto? É errado. Mas nós temos que bater isso, nós temos que lutar contra isso, porque foi Jesus veio repreendeu contra isso. É só fazer uma simbolização de uma certa qualidade. Quando chegou até Jesus, ele era como um desses ricão aí que tem das igrejas hoje. Era como esses famosos aí que estão nas igrejas hoje. Chegou ali, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ter a salvação? Aí Jesus falou, vai dar os mandamentos. Diz, tudo isso eu faço desde minha mocidade. Jesus falou, Jesus olhou no coração dele. Jesus viu que ele tinha muitas bênçãos, tinha muita riqueza. Então Jesus falou assim, pega tuas propriedades, vende e dá aos pobres. Então ele saiu triste, nunca mais voltou até onde estava Jesus. Então o que significa o quê? Significa, irmão, que esses caras que estão bilionários à custa da obra de Deus, roubando o povo, um povo que não tem entendimento, um povo simples, que não sabe discernir a Bíblia, que não sabe o que está escrito, não lê a Bíblia, fica enganado por esses que sabem, que deveriam ensinar as pessoas. Não, aproveita a inocência dele e toma tudo que eles têm em nome de Jesus, em nome da Bíblia Sagrada. É isso que acontece no mundo inteiro, que está acontecendo o uso da palavra de Deus para enganar multidões. Mas aqui nós pregamos uma palavra pura, fiel e verdadeira e não enganamos ninguém. Mas ninguém quer vir porque sabe que aqui tem salvação, sabe que quem obedecer a verdade vai ser salvo. Mas as pessoas estão tão endiabadas, cheias de demônio, que só procura coisa que agrada a sua carne. Se nós pegássemos o que os outros pregam aqui, não cabia ninguém na igreja. Mas como nós pegamos contra os falsos profetas, contra os mentirosos, contra os enganadores, contra as pessoas que não querem nada com Deus, fica brincando com a palavra de Deus, ninguém quer. Mas eu não estou preocupado com isso, porque o Senhor investiu 120 anos usando Noé para salvar 8 pessoas. Se salvar 8 pessoas nesse ministério, para mim está bom demais. Se salvar 8 pessoas está bom demais, porque não adianta ter uma multidão aqui que não quer nada com Deus. Mas aquele que tiver ouvido essa palavra, que tiver ouvido, nós estamos pregando nesse lugar, e der lugar, vai ser salvado. Então, mais vale uma salva do que o mundo inteiro perdido. Então, nós estamos aqui pregando a salvação da palavra de Deus. Então, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que leva para o céu. Então, o céu é tomado à força, tendo que se esforçar, não somente para estar na igreja, mas se esforçar para tirar tudo aquilo que a palavra não aprova de cima de nós e jogar de lado. E limpar o nosso coração e dizer, eu quero andar na verdadeira palavra de Deus. Nós temos que fazer isso, porque a palavra manda fazer isso. Não adianta você falar de santidade e você não ser uma mulher santa. Não adianta você falar de santidade e você não ser um homem santo. Não adianta você, cantor, louvar um CD, louvar um louvor de santidade e você ser um profano, você ser um enganador. As cantoras cantar de santidade e não tem nada de santidade na vida dela. Estão tudo cheio de batom, cheio de maquiagem, cheio de vaidade e dizendo que a mulher é santa. É tudo mentirosa, tudo falso profeta e enganador. Tanto cantora como cantor. São tudo enganadores, vão tudo para o inferno, porque estão enganando os inocentes que não conhecem a palavra de Deus e enganando a si próprio. Porque eu não escuto louvor de nenhum valente desse. Jamais eu coloco um louvor para tocar no meu carro de uma pessoa que eu vejo na cara que está enganando. Fala de santidade, quando eu olho a vídeo dela, olha no perfil dele, olha no Facebook, você vê muitos cantores que não mostram o que ele é. Então é enganação. Eu vou ter comunhão com o enganador? O Senhor disse que nós temos que ser inteligentes. Nada com o que é santo, nada com o que é puro, mas olha se ele, não só se ele diz, mas tem que olhar se ele realmente prova que é santo, homem de Deus, e prova que é santa, mulher de Deus. Porque tem que ter prova, tem que mostrar que é. Porque o Senhor diz assim, que pela árvore conhecerá os frutos. Veja se o fruto, se a árvore está dando bom fruto, se está dando bom fruto é de Deus, se está dando mau fruto não é de Deus. É tão simples de entender, porque
que as pessoas fazem a rodeio para entender a palavra de Deus? Ah, Deus me revela, Senhor, me ajuda. A palavra está sendo te mostrando nessa noite. A palavra está sendo mostrando às pessoas. E você pede revelação? Não, se converta e tome a posição a respeito da palavra de Deus e muda de lado. Viva a palavra de Deus como é para viver e saia do pecado e do erro. É isso que o Senhor quer, para poder Deus te usar e poder você estar dentro da palavra de Deus, dentro do contexto de morar no céu. Porque não adianta a palavra me dizer que eu tenho que fazer isso e eu fazer o contrário. Não adianta a palavra, se santifique, se afaste do mal e eu me abraçar com o mal. Então a palavra não está seguindo para mim. Aí a pessoa diz, eu saí da igreja porque a igreja não tinha palavra. Não, você saiu da igreja porque você não queria se converter, não queria aceitar a palavra. A palavra tem. Essa igreja é a igreja que tem mais palavra. Que nós não cansamos de pregar a verdadeira palavra de Deus, não cansamos de falar a verdadeira palavra para o povo. Agora, a pessoa sai porque não está aguentando a palavra. Porque a própria Bíblia diz que na congregação do justo, o ímpio não permanecerá. Se você é ímpio, se a pessoa é ímpio, jamais ficará numa igreja dessa. Aqui só fica quem é santo e quem quer morar no céu. Se não for, não consegue ficar. Porque vai todo dia bater na cara dele, todo dia vai bater, todo dia vai levar uma lapada da palavra, todo dia vai levar uma chamada, todo dia vai levar uma cajadada. Então a pessoa, se não quer salvação, fica irado e vai embora para outro lugar que não tem nada disso. Aí chega em outro lugar que não prega nada disso. Aí a bajulação, agora eu achei minha igreja, agora eu achei a igreja boa. A igreja boa que vai lá para o inferno e nunca vai encontrar o céu, porque para morar no céu tem que obedecer a palavra do Senhor. Sem obediência, ninguém verá a Deus. Então, é isso que a gente tem que entender. Até o pai, o filho, né? Porque é fácil chamar Deus de pai. Dura é você se tornar um filho de Deus. Chamar Deus de pai é falar, meu pai, meu Jesus, o Senhor é meu pai, é meu salvador, o Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é meu redentor, o Senhor é meu pai. Mas o pai pede para ele vir orar, ele não vem, pede para ele se converter, ele não vem. Nem o nome, ele não deixa Jesus escrever no livro da vida, porque não aceitou ainda Jesus. Então é isso que está acontecendo no dia de hoje. Só de palavras, e só de palavras ninguém vai conseguir morar. Tem que ser atos, atitude, tem que tomar atitude para poder ter direito à salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor, além das nossas casas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, que esta palavra venha falar em cada corações, Pai. Que nós venhamos se converter cada dia mais através da Tua palavra, da Tua santidade, meu Deus. Senhor, requer santidade, Pai. Requer uma transformação, meu Deus. Então nós pedimos nessa noite, Pai, que venha nos fazer mais do que vencedor, através do Seu poder e da Sua graça, Pai. Nós te pedimos que nos leve para nossas casas na direção do Espírito Santo de Deus, Pai. E que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe os ouvintes da Tua palavra, abençoe o visitante desse bairro, abençoa todos os moradores da esquerda, salva essas vidas, salva aquele que nos escuta, Pai. Essa palavra está chegando aos ouvidos daquele que quer ouvir, daquele que não quer ouvir, Pai. Mas o Senhor é o dono da palavra, a palavra não é minha, não é de ninguém, a palavra é do Senhor. Que o Senhor tem o poder do Espírito de Deus converter tanto os bons como os maus. O Senhor tem o poder que o Senhor converteu Paulo, que era um homem mau, e transformou no melhor homem da tua casa, Pai. Então, não tem nada que o Senhor não possa fazer. Então, alcance os corações nessa noite e faça um milagre em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós te pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. E a paz de Deus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo.